Obrigado, Senhor, porque já recebemos do Senhor a graça, antes mesmo de a graça do Senhor nos alcançar, por meio, Santo Deus, das benesses, Pai querido e Pai amado, do lugar onde estamos. Eu quero louvar ao Senhor, Pai querido, também, porque além de toda circunstância, Santo Deus, favorável, nós temos, Santo Deus, a igreja do Senhor nessa terra. Estamos reunidos na presença do Santo do Santo. Temos, Santo Deus, um lugar para cultuar ao Senhor. Temos alimento, temos roupa, Senhor. Temos tantas benesses, Pai querido e Pai amado, que nações da terra não têm. Povos, Santo Deus, estão, irmãos nossos em Cristo, Santo Deus, oram por aquilo que o Senhor já nos deu. Que possamos valorizar, Pai querido e Pai amado, todo o cuidado do Senhor. E com isso, Pai querido, ter um profundo senso de gratidão ao Senhor. Entregando a nossa juventude, Pai, para servir ao Teu reino. Entregando, Senhor, a nossa força, Pai, a nossa capacidade intelectual para abençoar o Teu reino, Senhor. Entregando, Pai querido e Pai amado, toda a nossa força de trabalho, Senhor, para ser um instrumento do Senhor nessa nação e nas nações da terra. Nos falta gratidão, Espírito Santo de Deus, por estarmos numa nação tão abençoada, Senhor. Obrigado, Pai querido e Pai amado, pela nossa denominação e pelas igrejas evangélicas nessa nação. Obrigado, Santo Deus, porque o Senhor nos alcançou, Pai. Nós estávamos completamente perdidos e a Tua graça nos achou. Nós não a buscávamos, não interessávamos por ela, mas a Tua misericórdia foi derramada sobre nossas vidas, Pai. Por isso somos gratos ao Senhor. Eu sei que tem muitos jovens aqui, Senhor, que talvez nunca tiraram um tempo da sua vida pensando o que eles podem fazer pelo Teu reino. Como a sua profissão pode abençoar o reino do Senhor. Como o seu casamento pode abençoar o reino do Senhor. Como o seu namoro pode ser um instrumento, Santo Deus, sobre o reino do Senhor. Mas que, Santo Deus, nesses dias, Pai, isso seja um ponto de reflexão sobre a vida deles. Porque quanto antes eles reconhecerem isso e valorizarem isso, Senhor, mais tempo frutificarão para o Senhor. Se há uma coisa que não volta atrás é o tempo, Senhor. Por isso é necessário hoje, Senhor, tomarmos uma decisão de servir ao Senhor com toda a nossa força. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse momento. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aplauda ao Senhor, meus irmãos. Tome seu assento. Antes de eu entrar na parte polêmica, polêmica não, eu só brinco com isso. Não é polêmico, não. Pessoal, lembra do caso do seu Ivan, morador de rua que estava na porta da minha igreja? E que disse para mim, na minha cara, não aceita Jesus? A gente precisa ter um olhar, irmãos, muito de Deus sobre a cidade onde nós estamos. Eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo 19, por gentileza, livro de Atos. A partir do versículo 28. Eu quero mostrar qual tipo de olhar você precisa ter sobre a sua cidade. Porque a gente vê vídeos de países pobres e tal e pensa, tá, eu não estou na África, eu não estou no Nordeste, não estou no Amazonas, eu estou na minha cidade. Como é que eu faço para perceber as oportunidades que Deus vai colocar sobre a minha vida? Atos capítulo 19, verso 28. Olha só o que diz o texto. Ao ouvirem... Atos 17, verso 16. Pegadinha do malandro, né? Paulo em Atenas. Deixa eu mostrar algo para vocês interessante. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi mestre na área de evangelização.
Não que os outros não tenham sido bons evangelistas, mas Paulo, ele realmente recebeu de Deus, primeiro, capacidade. Paulo, ele era poliglota, ele era natural de Tarso, ele nasceu no período da diáspora, e por isso ele recebeu certidão, ele recebeu cidadania romana. Então esse homem que foi separado para compor o Sinédrio, e estava sendo preparado aos pés de Gamaliel, neto de Abiliel, que era o principal líder da religião, e estava sendo preparado pelos fariseus para que Paulo assumisse a posição de sumo sacerdote da região judaica. Esse homem estava sendo preparado pelos fariseus, que era um dos grupos, né, religiosos da época, para que Paulo se tornasse sacerdote, sumo sacerdote da nação. Esse homem, ele foi um homem extremamente importante para o cristianismo. E esse homem, por ter N capacidades, enfim, desde falar hebraico, aramaico, falar grego, ou seja, ele tinha facilidade de se comunicar com qualquer uma das comunidades da sua época. Ele era um homem reconhecido na nação, por causa que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E esse homem é um homem extremamente influente, culto, um homem de autoridade. Deus usou todas essas capacidades de Paulo para ele ser um baita de um evangelista, missiólogo, plantador de igreja, pastor. E a verdade é, meus irmãos, que não é tempo perdido o tempo que a gente passa amolando o machado. Porque quanto mais tempo você gasta em preparo, mais você vai ser usado por Deus. O Luiz, ele falou assim para mim: missionário, achei muito interessante que você disse que você não sabia fazer nada, mas você queria fazer algo. E você não sabia cantar, não sabia. Irmãos, eu não sei, se eu pedir... O meu sonho era ser músico, né? O meu sonho era ser músico. Mas se eu pedir um sol, vocês ficam com dó de mim, eu saio de ré, porque eu não entendo nada de música. Né? Deus livrou vocês disso. Mas era o meu sonho, mas eu não sabia fazer nada. Mas eu tinha vontade de fazer algo. Mas eu não fiquei sem fazer nada na igreja. Eu fui me preparando, eu fui gastando tempo de preparo, de dedicação, de disciplina, estudando a palavra, comprando livros, bons livros, e me dedicando ao conhecimento da palavra e à prática da palavra de Deus. Mas o que me lançou para isso era só o desejo, irmãos. Eu não sabia fazer nada. E não é o tempo que você passa gastando para você se preparar, não é tempo perdido, irmãos. É um tempo que Deus vai recompensar, porque você vai ser um instrumento usado por Deus. E Paulo foi esse cara. O apóstolo Paulo, ele tinha saído de Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém. Foi feito um concílio em Jerusalém, primeira viagem missionária de Paulo. Ele havia saído de Antioquia, passado pelas cidades licaônicas, Listra, Derbe, Antioquia, e depois grande, número de pessoas convertidas a Cristo. Paulo volta agora a Jerusalém, e é feito o concílio de Jerusalém, e agora os presbíteros que lideravam a igreja, mais o conselho apostólico, os discípulos, impõem as mãos sobre Barnabé e Saulo, e envia agora Paulo, e é Saulo ainda, e Barnabé para uma segunda viagem missionária, que ele sai com o propósito de levar a carta do concílio com as 4 abstinências que todo cristão deveria observar. E agora Barnabé e Saulo, eles estão saindo do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, e eles estão indo para a região primeiro da província da Ásia, onde eles já haviam passado. E a Bíblia diz que a porta da província da Ásia se fecha, Deus fecha essa porta. Então eles vão para a região de Mísia e Bitínia, que fazia sentido eles irem para lá, 1 Pedro capítulo 1, verso 1, Pedro saúda os irmãos da região de Mísia e Bitínia. Havia igrejas nessa região, Paulo está com as cartas do concílio de Jerusalém para orientar a igreja, e a Bíblia diz que agora Deus fecha também a porta de Mísia e Bitínia, e agora a Bíblia diz que Paulo então tem uma visão de um varão da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo entende que agora uma porta se abre, que ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 2, nos abriu-se então uma porta de oportunidade para anunciar a palavra de Deus na Macedônia. Ele entende que Deus abriu essa porta para que eles, em vez de seguir para a região da província da Ásia, em vez de seguir para a região da Mísia e Bitínia, Deus agora havia conduzido eles para a região da Macedônia. Por que que Paulo faz isso e entende isso? Porque o que eu disse aqui? Evangelismo não é uma data marcada na agenda da igreja, evangelismo é uma data marcada na agenda de
Deus. É Deus quem determina aonde, quando e quem vai ser salvo. Deus, ele vai preparando o nosso coração para esse dia. Preparando a palavra de Deus, preparando o pregador e preparando o coração. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, como acontece. Agora esse homem sai, irmãos, ele vai para a região da Macedônia. E ele vai para a cidade de Filipos. Filipos é uma cidade que está a cerca de 30 quilômetros da região da Samotrácia. É uma província romana. Ele agora implanta uma igreja lá. Essa igreja vai se tornar a principal igreja mantenedora do seu ministério. E lá em Filipos, a Bíblia diz que Paulo vai sofrer, a primeira vez que ele vai sofrer algemas e prisão. Saindo de Filipos, a Bíblia diz que Paulo vai para Tessalônica em sua viagem. Continua em Tessalônica, ele prega 3 sábados e funda uma igreja em Tessalônica. E agora, os tessalonicenses começam a perseguir Paulo. E Paulo vai para a região da Bereia, os bereianos, atentos, que abre a Bíblia, confere o que Paulo diz. E agora os judeus em Tessalônica vai e persegue Paulo em Bereia. E agora a sua caravana missionária acha melhor enviar Paulo para Atenas, e Timóteo fica aguardando em Bereia, para que Paulo fosse a Atenas, por causa da perseguição vindo dos judeus que estavam em Tessalônica. Então, quando Paulo chega em Atenas, Atos capítulo 17, verso 16, o texto diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, eles aqui é uma referência ao grupo da caravana que ficou em Bereia, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que sua cidade estava cheia do quê? Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Irmãos, pergunta rapidinho aqui. Paulo está na porta de Atenas. Ó, se eu e você estivéssemos em Atenas agora, sabe o que a gente ia ver, irmãos? Atenas era uma cidade, era a sede intelectual do Império Romano. Vocês se lembram que Roma dominou o mundo e dominou a Grécia, de que maneira? Pela força, pelas pax romanas. Eles dominavam e instituíam a paz, a legião romana tomava conta da cidade, e Roma, ele tomou conta do império por meio da força, por meio militar. Mas os gregos tomaram Roma de forma intelectual. Tanto é que o Ocidente inteiro é fruto do quê? Do pensamento grego. É de lá que surge a sociedade ocidental. É do pensamento grego. E agora, Atenas é a sede intelectual do Império Grego, do Império Romano. E se você estivesse em Atenas, seria uma cidade cívica. É uma cidade onde há monumentos e monumentos dos grandes pensadores gregos, dos grandes filósofos, dos homens que influenciavam a cultura grega, e de grandes ídolos, do panteão grego, de ídolos e mais ídolos que eles adoravam no panteão grego. De tal forma que escritores diziam que era mais fácil você encontrar um ídolo em Atenas do que você encontrar um ateniense natural de lá. Tamanha a devoção à idolatria, era uma nação que tinha milhares de deuses e que cultuava os homens, desde o seu porte físico à sua intelectualidade. Paulo chega à porta da cidade, e Paulo olha para aquela cidade cívica que faz um monumento aos seus homens mais importantes, e ao lado deles colocam estátuas de Diana, deusa dos Efésios, e colocam estátuas de todos os tipos de deuses que existem no panteão grego. Paulo olha para tudo isso, e qual é o sentimento que ele tem no coração? O que diz aí? Paulo ficou o quê? Apaixonado. Ai, eu amo a África, irmãos, eu amo a África. Nossa, aquelas criancinhas desse tamanhozinho assim, uns pigmeu, um coraçãozinho, sabe? Ai, eu amo as crianças do Haiti. Ai, eu amo. A maioria das pessoas que falam sobre missões fala assim: ai, eu amo isso, irmão. Eu amo as crianças. Eu amo o trabalho missionário. Ai, eu amo isso. Irmãos, qual que foi o sentimento de Paulo? O que foi? Gerson? Indignação. O que Paulo ficou o quê? 3, 2, 1, indignado. Às vezes eu penso que falta para a gente é isso. Não é excesso de amor. O que falta para a gente é indignação santa. De olhar o estado do nosso país, da corrupção ética, moral, pandêmica, endêmica, que não há um bom exemplo em nossa nação. Alguém que você olha e fala: esse cara é um exemplo a ser seguido. De piedade,
de amor a Deus, de altruísmo. Nós somos uma sociedade que esbanja, irmãos. Esbanja, sabe? De forma abusiva. O desejo ilícito. Que somos reconhecidos porque somos um povo de mau caráter no mundo. E a gente se alegra com isso. Jeitinho brasileiro. Um povo que ama a ostentação. Não é verdade, irmãos, ou só no meu Instagram que aparece. Aquelas musiquinhas, né? Oh, não, oh, não. E aí o cara com o carrão, e com a Ferrari, e não sei o que tem. E ostentação e mais ostentação. Todos os princípios antibíblicos. 1 João capítulo 2, 5. Olha, a ostentação não provém de Deus. Sabe, e a gente ama esse tipo de coisa, e a gente não se indigna. A gente não se indigna com o estado da igreja, com o tipo de pessoa que está à frente da igreja, que não tem valores éticos, não tem valores morais, não tem chamado de Deus, não tem compromisso de Deus, não tem testemunho pessoal, não tem testemunho na casa, não tem testemunho na família, não tem testemunho no trabalho. Ou seja, a gente não é tomado de indignação, como se só precisasse de amor para fazer a obra de Deus. Não, Paulo está indignado, porque para Paulo não faz sentido uma sociedade tão avançada intelectualmente se lançar na idolatria. Irmãos, o que é idolatria? Você vai para o livro de Salmos, irmãos, e a idolatria, diz lá o texto, se torna igual ao ídolo aquele que o adora. Romanos capítulo 1, de 18 a 32, leia. A idolatria é como Deus entrega o coração obstinado do homem. O homem que rejeita Deus, Deus o entrega. E Deus abomina a idolatria, porque é você pegar uma criatura e substituí-la no lugar do Criador. É você se prostrar diante daquilo que Deus criou, quando você deveria se prostrar diante do Criador. Deus abomina isso. E a idolatria é a entrega de Deus a uma sociedade. Leia Romanos 1, 18 a 32, a vontade retributiva de Deus. Deus o rejeita na mente, no coração e na sexualidade. Tudo isso é entrega de Deus. Deus entrega o homem às suas paixões, entrega o homem à idolatria, e entrega o homem àquilo que é detestável. E Paulo olha para aquela sociedade tão avançada, mas ele não entende por que essa sociedade se entrega a isso. Porque não faz sentido, se a sociedade é avançada, não faz sentido você adorar um pedaço de barro ou uma imagem de um imperador, sendo que aquele homem é criatura. Se você é uma sociedade avançada, você não pode se deter a isso. Abra comigo Romanos 18, nem ia entrar nisso, mas se Deus está mandando, a gente entra, né? Romanos 1, 18, 32. Já ouviu aquele mito do índio lá, isolado? Como é que o índio isolado vai ser salvo? Já ouviu isso ou não? Já pensou sobre isso? As comunidades não alcançadas, como é que eles serão salvos? Romanos 1, 18, a ira de Deus contra a humanidade. Olha o que diz o texto. Portanto, a ira de Deus é manifestada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o revelou. Porque seu eterno poder, diz aqui o texto, olha só, pois os seus atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm se visto claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas com seus pensamentos tornaram-se fúteis. O coração insensato deles se obscureceu, dizendo-lhe sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Deixa eu explicar o que Paulo está dizendo. Existe aqui, irmãos, um contraste, que não dá para ver direito, porque tem um subtítulo na sua Bíblia. Mas olha Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Que diz aqui, uma justiça que do princípio a fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho revela um Deus justo que justifica o homem. Sabe o que é a justificação? A doutrina da justificação? A palavra justificação, ela vem de uma origem grega, que significa, ela é tirada de uma palavra forense, que significa justo. Já viu aquela cena de filme? Já viu aquela cena? Está lá a promotoria, os advogados,
o réu, todo mundo na cena, e aí é apresentado, a promotoria acusa, o advogado faz a defesa, aí reúne todos os que estão acompanhando ali, se reúnem, tomam a decisão, e aí o juiz faz o quê? O acusado, tal, ele está livre da sua acusação. O que ele faz? Pá! O que ele diz? Inocente. A palavra justificado é esse ato do juiz declarar justificado. E não porque você é justo. Deixa eu explicar isso direito. Existe uma doutrina chamada doutrina da imputação. O que é isso? Olhe para mim. Você precisa entender isso porque isso é o cerne do Evangelho. Quando Adão pecou no Jardim do Éden, o pecado de Adão foi imputado sobre você. E você se torna pecador não por causa dos seus atos pecaminosos, mas por causa da sua natureza pecaminosa. Eu vou exemplificar. Quem aqui já tem cachorro? Quem tem cachorro aqui? Tá, e agora quem tem gato? Ah, tem uns felinos aí também, né? Uns bichão. Quem já viu o nascimento de cachorro aqui, um cachorrinho quando é da cria? A pergunta aqui, o Batman. Batman, quando nasceu lá o cachorrinho, você ficou esperando ele latir para saber se era cachorro ou gato? E por que você não ficou esperando? E por que você não esperou ele latir para saber o que era? Porque a natureza dele é canina, logo ele vai o quê? Latir. E o gato? O gato nasceu. Você precisa ficar esperando ele miar para saber se ele é gato? Sim ou não? Por que eu sei que o gato vai miar? Porque a natureza dele é o quê? Felina. Ele vai miar. Por que eu não preciso esperar o homem pecar? Porque a natureza do homem é o quê? Pecaminosa. O pecado de Adão não atingiu o meu comportamento. O pecado de Adão atingiu a minha natureza. Então, no pecado de Adão, foi imputado sobre mim e você o pecado original sobre nossas vidas. Só que Romanos 4:25 declara que ele foi entregue à morte para o quê? Para perdão dos nossos pecados. Quando Cristo, meus irmãos, olhe isso aqui, por favor, olhe para mim. Naquela sexta-feira, às 6 horas da tarde, quando ele disse está consumado, irmãos, e lá ele deu o seu último respiro sobre aquela cruz, e aquela coroa que estava presa em sua cabeça, e ali, irmãos, ele respirou. Naquele dia, naquela sexta-feira, todos os seus pecados foram imputados sobre Cristo Jesus. Se em Adão os pecados dele foram imputados sobre mim agora os meus pecados foram imputados sobre eles. Isso é o quê? Expiação. Só que Cristo, ele morreu na sexta. E no domingo o que aconteceu? Ele o quê? Só que Romanos 4:25 declara que ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E meus irmãos, naquele domingo de manhã, quando a pedra foi removida de dentro para fora, e ele se levantou daquela tumba vazia, e ele removeu aquela pedra, e ele apareceu a Maria, e ele apareceu naquele dia, irmãos, naquele domingo de manhã. Cristo, irmãos, ele não apenas havia perdoado os nossos pecados. Pecado ele perdoou na sexta. No dia em que Cristo Jesus justificou a humanidade, você precisa entender a diferença entre justificação e perdão. Irmãos, o que é uma dívida impagável aqui? O cão é sujo, irmãos. É palmeirense lá. Sangue de Jesus, viu? Irmãos, o que é para você uma dívida impagável? Quanto que é uma dívida impagável aqui? Chuta um valor. Irmãos, 1 milhão é difícil de pagar? Mas alguém no Brasil pode pagar 1 milhão, sim ou não? 200 milhões de reais é bastante? Mas tem gente no Brasil que pode pagar? Tem gente que tem dinheiro para isso, né? Qual é o homem mais rico do mundo, irmãos? É o Bezos? Ou é o Tony Stark lá, como é que chama? Elon Musk. Tony Stark americano. 300 e poucos bilhões de dólares. Irmão, aquele homem pode pagar muita dívida, não pode? Sim ou não? Sim. Dá um jeito na vida, né? Mas, irmãos, pare para pensar. Uma dívida impagável é uma dívida que a humanidade inteira junta jamais poderia pagar. Essa é a dívida do pecado. Nem vivendo uma vida inteira você e eu poderíamos pagar. Agora imagine só, Gerson está devendo uma grana, irmãos. Pesada. Não consegue pagar. Aí eu chego para ele e falo, Gerson,
cara, eu vou pagar a sua dívida. Aí digamos que Gerson está devendo $1 milhão. Eu chego e pago a dívida dele. O que vai acontecer com ele? Zerou a dívida, não zerou? Mas de menos 1 milhão, agora ele está 0,0, porque só pagou a dívida. Irmãos, quando Cristo ressuscitou, Ele não pagou a nossa dívida. É diferente, a justificação não é perdão. Perdão, você é perdoado dos seus pecados e você ainda está falido, porque você não tem nada. A justificação, no dia em que Cristo ressuscitou, Ele pegou toda a justiça do seu reino e depositou na sua conta, para que você viva a eternidade justificado por Cristo. Justificação não é perdão, justificação é crédito na conta. É a credibilidade e a justiça que nós não tínhamos. Nós tínhamos na nossa conta um débito de injustiça. Ele quitou na sexta-feira e no domingo, quando restou, depositou toda a justiça do seu reino sobre você. Isso é justificação. É o saldo da conta infinito, que começamos a desfrutar hoje e a eternidade na presença dele. Isso é justificação. Só que o texto vai dizer aqui em Romanos capítulo 4, Romanos 1, que no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Ou seja, é no Evangelho que revela que Deus não apenas pagou a conta, mas creditou na sua conta todo o crédito da justiça dele. É o Evangelho que revela isso, não é o Islã, não é nada no seu Evangelho que revela isso. É por isso que Romanos 1,17 diz: no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé, ou seja, você recebe esse crédito pela fé que você recebe dele. Só que o verso 18 há um contraste. Ele declara: portanto a ira de Deus é revelada, ou seja, uma nova revelação aparece. A ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens que subverteram a verdade pela mentira. A palavra impiedade, irmãos, é o pecado do homem contra Deus. É o pecado horizontal. A palavra injustiça é o pecado vertical. A palavra injustiça é o pecado horizontal que eu cometo contra aquele que é semelhante a mim. O texto está dizendo que dos céus, os céus, a criação revela que existe um Deus irado. E a ira de Deus é contra quê? Contra os homens que cometem impiedade e injustiça, ou seja, homens que pecam contra Deus e homem que peca contra o seu semelhante. É isso que ele está dizendo. E a ira de Deus é revelada nos céus contra a impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade pela injustiça. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a palavra suprimir significa matar por afogamento, no grego. Uma verdade consolidada, revelada, você pega essa verdade, você afoga essa verdade e substitui ela por uma mentira. É isso que o texto está dizendo. Então, desde o início de Gênesis, Deus deixou claro que Ele era o Criador. Só que os homens pegaram a verdade do Criador e mataram essa verdade e colocaram o quê? A mentira da criatura. É isso que o texto está dizendo. Olha o que ele vai dizer. Pois entre eles, olha, ele diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, os homens sabem que Deus existe, sabe que há um Criador, mas ele pegou essa verdade e ele afogou essa verdade, colocou uma mentira no lugar. Porque o homem sabe que Deus é verdadeiro e ele existe, porque Deus se revelou. E aí a pergunta é: como Deus se revelou à humanidade? Ele vai dizer agora, verso 20: pois desde a criação do mundo, ou seja, desde Gênesis em Adão, ele diz: os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm se visto claramente, tendo sido compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus trouxe 3 revelações ao homem, olhe para mim atentamente. A primeira revelação que Deus deu é na consciência. O homem sabe que Deus existe, porque ele olha para a natureza e percebe que Deus está irado. Não é verdade, irmãos? Já viu aquele vídeo na Índia, que eles pegam as crianças e jogam para as cobras? Toda religião tem um rito de propiciação. O que é o rito de propiciação? O que é a palavra propiciação? É tornar-se propício. Propiciação é isso. Antigamente, quando você ia fazer uma navegação, você ia à deusa do mar e oferecia crianças, animais,
mulheres virgens eram jogadas em vulcão. Para quê? Para que se tornasse o quê? Propício à pacificação. A palavra propiciação é isso. Toda a religião tem um rito propiciatório, todas elas. Os homens se flagelam, se machucam, faz um rito propiciatório. Agora notem só que ele está dizendo que primeiro Deus revelou na consciência deles, então eles sabem que Deus existe e que Deus está irado. Irmãos, a prova que todo mundo sabe que Deus existe está em Atos capítulo 27 e 28. Atos capítulo 27, Paulo faz aquela viagem até a ilha de Malta. Eles passam 14 dias de uma tempestade que não sabia se era dia ou se era noite. Deus aparece a Paulo e diz: Paulo, toda a embarcação vai se perder, também toda a mercadoria, mas ninguém vai se perder. 276 pessoas estão dentro daquela embarcação. A Bíblia diz que o barco bate na ilha de Malta, eles descem, e ele está chegando o inverno. A Bíblia diz que Paulo vai pegar um galho e jogar na fogueira. Aquela ilha não tinha sido evangelizada, aquela ilha não tinha conhecimento do judaísmo, é uma ilha grega. Ele pega e joga um galho na fogueira. O que acontece? Vem uma víbora e pica a mão de Paulo. O que os habitantes da ilha disseram? Vocês se lembram? A justiça não lhes permite viver. Porque tendo que ele não morrido no naufrágio, vai morrer com a picada da cobra. Olha só o que eles estão dizendo. Que existe uma justiça, um conhecimento humano, uma convicção humana, que a justiça do Criador vai punir o injusto. Na verdade, eu vi aquele tipo de pessoa, que não é crente, não é nada, mas fala assim: se não pagar aqui, paga na outra vida. Aqui se faz, aqui se paga, não é? Quem já ouviu essa expressão? Por que há um senso comum que alguém vai punir o injusto? É a consciência do homem dizendo que Deus está irado contra as pessoas injustas e ímpias. Essa consciência, mas não apenas essa revelação de Deus. O que diz o texto? Porque o seu eterno poder e sua divindade são vistas claramente. Irmãos, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, ao olhar o planeta Terra, ao olhar as cadeias de montanhas, ao olhar o oceano, ao olhar uma criança correndo, ao olhar um semelhante, qualquer pessoa no mundo, quando olha a criação, ele chega a duas conclusões distintas. Primeira, quem criou isso é mais poderoso do que eu. Porque eu não posso fazer o que foi feito. Alguém o fez. E se o fez, ele é o quê? Mais poderoso do que? Segunda conclusão que ele chega: ele é de natureza distinta da minha. Porque se eu não posso fazer, e eu sou criado, há um Criador entre nós. Essas três revelações de Deus está impressa em toda a humanidade. A consciência, segundo, a criação, o seu eterno poder e a sua natureza distinta. Só que o texto vai dizer que os homens que se chamavam de sábios, ele está falando sobre, ele escreve da cidade de Corinto, uma cidade grega, tornaram-se loucos porque eles pegaram a glória do Criador, Romanos capítulo 1, versos 20 a 22, e trocaram por o quê? Por imagens feitas a mãos de homens. Então, o homem, ao olhar a natureza, a sua consciência, que sabe que há um Deus irado contra a impiedade e injustiça, um homem que olha que há um Criador mais poderoso de natureza distinta, ele pega agora essa revelação de Deus e ele faz o quê? Imagens de escultura, como diz o texto, com semelhança de homens, répteis e aves. As três divindades que o homem se prostrava naquela época. Todo homem está prostrado diante de um ídolo, seja o seu coração, o dinheiro, o sexo, o poder, a vaidade, seja um ídolo na parede. Todo homem adora primeiro a si mesmo e depois a qualquer outra coisa. Todo homem adora as suas realizações, o seu ego, a sua vaidade. Todo homem se prostra diante do seu coração. Primeira coisa, todo homem adora. Todo homem quer ser Deus de si mesmo, da sua vida, das suas vontades. Segundo, diz aves e répteis, ou seja, aqueles que eles adoravam no panteão grego e aqueles ídolos que os egípcios adoravam, os répteis. Então ele está dizendo que o homem trocou a glória de Deus e agora ele fez o quê? Imagens de semelhança ao homem, répteis e aves. Aquilo que era a criatura, ele se prostra dizendo que aquilo é o Criador. E a Bíblia diz que Deus entrega a uma mentalidade reprovável.
Então Paulo chega diante de Atenas e ele olha para aquilo e fala, não faz sentido alguém que se diz tão evoluído se prostrar diante de ídolos. E ele fica indignado e entra na cidade. Mas olha, acompanha comigo, rapidinho. Ainda lá em 1 Coríntios. Vamos lá, de novo. Olha só o que ele... Atos, perdão. Aqui 1 Coríntios. Atos 17. Olha só o que diz ele, então entra indignado na cidade. E aí, irmãos, ele vai dizer o seguinte. Ele entra e vai discutir com os líderes na praça principal. E aí o terceiro ponto, ele vai dizer que verso 21, todos os atenienses estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Paulo, quando chega em Atenas, ele percebe um perfil da cidade. O que diz aí? Que todos os atenienses não se interessavam a não ser o quê? Pelas o quê? Pelas o quê? Novidades. Paulo, ele detecta um perfil da cidade. A cidade é o quê? Fofoqueira. Nessa igreja tem esse tipo de pessoa. Deixa eu contar uma novidade para você, irmão, para você orar. Né? A cidade era dada a ineditismo, eles queriam conhecer coisas novas. Paulo traça a primeira coisa que ele vê na cidade. A cidade, ela é propensa a ouvir o quê? Coisas novas. E o que o evangelho é? O quê? E por que o evangelho é boas novas? Já parou para pensar nisso? O que significa a palavra evangelho, irmãos? Boas novas. Por que a gente o chama de boas novas? Boa. Sabe por que o evangelho é boas novas, irmãos? Antes do evangelho foi dado o quê? A lei, não foi? E o que a lei foi introduzida para quê? Romanos capítulo 5 diz que a lei foi introduzida para ressaltar o pecado. A lei foi dada por Deus para mostrar para o homem que ele era pecador. Agora, irmãos, você está vivendo uma vida super de boa lá. Aí, de repente, vem uma lei que mostra para você, Deus coloca um espelho diante de você. E você se achando super-homem, você reconhece que você é o pior pecador de todos. Isso é boa ou é má notícia? É notícia ruim, né? Você está achando que você é o Tony Stark? E de repente você está vendo que você na verdade é o Coringa? Você fala, peraí, a lei foi para isso. Para ressaltar o que? O pecado. A lei foi introduzida como um espelho diante da sociedade. Eu preciso que vocês enxerguem o estado de vocês. A lei foi colocada para isso. E aí, irmãos, a lei se torna o quê? Uma notícia horrível. Porque a lei diz que Deus odeia o pecado e o pecador. E o que eu faço com isso então? Porque a lei não veio para justificar ninguém. Ela veio para quê? Para mostrar como eu era pecador. Aí o evangelho vem para quê? Não para mostrar que eu era pecador, mas para mostrar como Deus justifica os pecadores. Por isso que é boas novas. O evangelho, irmãos, mostra que você não precisa fazer nada. Deus fez tudo. Ele entregou o Filho para justificar você. E o que Ele espera de você é que você retribua tudo o que Ele fez em favor de você. Por isso que são boas novas, porque a lei era notícia ruim. Aí, agora, Paulo olha e percebe que essa sociedade era dada o quê? A perceber coisas novas, tem interesse por isso. Fala, pô, esse povo é mó fofoqueiro, né? Então vamos lá. Ele chega diante da sociedade, ele vai para o Areópago, que era um estádio aberto, e diz o texto. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são o quê? Muito religiosos. Ou seja, Paulo traça uma linha lógica. Primeiro, são dados ao quê? A ouvir. Eles gostam de ouvir. E a gente sabe que a sociedade grega se tornou a sociedade mais avançada porque eles se reuniam às praças para ouvir. Era uma cidade boa de ouvir, era uma sociedade interessada em aprender. Aí ele fala assim, mas não apenas isso. Vejo que vocês são o quê? Religiosos. Ele diz, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Irmãos, essa sociedade não era uma sociedade que sofria com ateísmo. Não. Apesar de lá vir as filosofias que influenciou o mundo inteiro, não era uma cidade dada ao ateísmo. Era uma cidade o quê? Dada à religiosidade. Aí, irmãos, ele vai dizer o seguinte, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até mesmo um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. É um texto conhecido de nós. Irmãos, Paulo, antes de ir para o Areópago, sabe o que Paulo faz? Ele anda pela cidade, andando pela cidade.
Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você passou pela tua cidade com um olhar espiritual sobre a tua cidade? Olhando para a tua cidade. Escute o que eu vou dizer. Há mais beleza de Cristo num morador de rua prostrado no chão na calçada do que em todas as cadeias mais belas de montanha desse mundo e em todas as mais belas praias desejáveis deste mundo. Há mais da semelhança de Cristo naquela pessoa do que em qualquer coisa que Deus criou nessa terra. É a gente que tem que mudar o nosso olhar. Olhar para esse tipo de pessoa, olhar para as circunstâncias, para a cidade onde nós estamos, com um olhar espiritual. Paulo faz um raio-x da cidade. Opa, são dadas a novidade e não são dadas a incredulidade. Ou seja, é um campo fértil. Aí fala assim, mas a cidade é idólatra, e eles têm isso, têm aquilo, então é uma cidade de resistência. Nem sempre. Não é uma cidade cética, é uma cidade dada à religiosidade. Mas a pessoa ela é de outra religião e tal. Ali já existe, ainda por mais desvirtuado que seja, ou por falta de entender as doutrinas, ali há um coração crédulo. Semeia a palavra lá. Anuncia a palavra lá. Porque vai surtir efeito. Paulo olha para essa sociedade, e agora Paulo começa o quê? A destrinchar a sociedade. E aí, irmãos, ele olha lá milhares e milhares e milhares de ídolos. E aí ele chega e vê um altar escrito ao Deus desconhecido. Que raio de Deus é esse? Irmãos, há muitas e muitas interpretações para isso. Mas uma das histórias que eu acho que seja mais provável é que séculos antes, uma grande peste bateu sobre a cidade de Atenas e levou milhares de pessoas, a ponto de eles não saber mais a qual Deus eles sacrificavam os animais para que a peste parasse. Aí diz a história que na ilha de Creta existia um homem monoteísta, um profeta monoteísta, e naquela época, irmãos, não era problema você ser panteísta, ter vários deuses. O grande problema era você ser monoteísta, porque sendo monoteísta você não adoraria o imperador. Não adorando o imperador você era caçado até a morte, porque o imperador ele exigia adoração, ele era um deus na terra. Então não existiam religiões monoteístas. Mas a história diz que existia lá um profeta monoteísta, chamaram esse homem, ele foi até a cidade de Atenas, ele soltou alguns animais lá, fez um ritual e a peste parou. E aí perguntaram, mas qual é o nome desse Deus? Ele diz, esse Deus não tem nome, não tem imagem, não tem isso, não tem aquilo. Eles falaram, e qual o nome desse Deus? Como a gente pode colocar? Coloca o Deus desconhecido. E eles fizeram um altar, então, a um Deus que eles não conheciam. E Paulo olha esse Deus, esse altar, e ele sabe que aquele altar é um altar que foi dado a sacrifício a um Deus monoteísta, ou seja, a um Deus único e verdadeiro. Ele diz, é sobre esse Deus que vocês desconhecem que eu quero anunciar a palavra a vocês. Olha só o ponto que esse homem chega. Ele olhou, reconheceu, sabe do impacto que teve na história daquela cidade, aquela praga. Eles desconhecem esse Deus e esse é o ponto de contato que ele traz agora a palavra de Deus àquela sociedade. E você vai ver que uma igreja pujante se levanta depois lá. Problemática, mas pujante. Quando você vai evangelizar, eu quero mostrar para vocês, porque meu tempo estourou, irmãos, eu acho que nem vou conseguir terminar a palestra, mas eu preciso mostrar isso para você. Como você vai anunciar Cristo Jesus? Como você percebe a oportunidade? Segundo, como você descobre se Deus está preparando alguém para ser salvo ou não? Abra comigo em Atos capítulo 8. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Atos 8, 26. Eu vou até tomar uma aguinha, irmãos, que eu me empolgo nesse texto. É sério, irmãos, a Bíblia é linda. Quem está sentindo o cheiro do feijão aí, diz amém. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Deus abençoe, Pai. Atos capítulo 8, verso 26. Filipe e o etíope. Olha o que o texto diz. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha.
Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Deixa eu mostrar para você como que Deus trabalha para salvar as pessoas. O que aconteceu em Atos capítulo 8, verso 1 até o verso 25? Você se lembra que Jesus disse que esse evangelho do reino seria pregado em Jerusalém, depois aonde que ia ser pregado? Na Ju, e depois Samaria. Então Jesus disse que o evangelho do reino passaria em 3 cidades. Primeiro Jerusalém, com Cristo. Depois seria levado para a Judéia, por meio dos apóstolos. E depois ele seria levado até Samaria, e de Samaria seria levado até os confins da terra. Atos capítulo 8, após a morte de Estevão, Atos 7,56, a Bíblia diz que Estevão, então, ele vê o Senhor e diz: Senhor, não imputa sobre eles esse pecado. Ele vê a Cristo lá, em pé, diante do Senhor Deus, e ali ele é apedrejado e morto. Começa uma perseguição, e eles são então dispersos. E quem está comandando a perseguição? Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra o meu aguilhão. Paulo, ele está promovendo essa perseguição. Agora, você tem Filipe, que era um dos diáconos, que aparece em Atos capítulo 6, verso 6, que ele é tomado dentre os cristãos da igreja para suprir as necessidades das viúvas gregas, as helenistas e as judias. E esse homem agora, ele também está sendo disperso de Jerusalém, e só os apóstolos estão ficando na cidade de Jerusalém, e ele vai para a região de Samaria. E quando Filipe prega, irmãos, esse homem que entrou pela porta da diaconia, você vai ler em Atos capítulo 20, ele se torna evangelista. Paulo vai para a casa dele antes de ir para Jerusalém preso, fica vários dias na casa desse homem. Deus tinha uma vocação para esse homem. Ele entrou pela porta da diaconia, mas o chamado de Deus era que ele fosse um evangelista. Ele prega, irmãos, e um avivamento desce sobre Samaria. Tamanho avivamento é esse que Deus, a igreja chama Pedro e João e manda para a cidade de Samaria, para Pedro e João dar o quê? O certificado apostólico sobre aquele mover. E naquele mover extraordinário, Deus pega esse homem, do primeiro grande avivamento, um dos primeiros grandes avivamentos da igreja, e manda para uma região deserta. E esse homem vai. E o texto diz que ele chama, Filipe diz: vai à região da faixa de Gaza e desce lá na região deserta. E ele vai. E o que está acontecendo lá, irmãos? Olha que coisa linda. O texto diz: ele se levantou e no caminho encontrou o quê? Um eunuco etíope. Olha o que diz o texto: um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Quem que é esse eunuco, irmãos? Quem que é esse cara? Ele é o ministro da fazenda da Etiópia. Ministro da fazenda de... Ô Adonias, quando é que foi a última vez que o ministro da fazenda foi lá na nossa igreja em Lençóis? Nunca nem passou, né? Só que o ministro da fazenda da Etiópia está vindo de Jerusalém a caminho da Etiópia. E Deus pega esse homem e põe no caminho do ministro da fazenda. E aí diz o texto, o Espírito Santo de Deus disse: esse homem viera de Jerusalém a adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O texto diz que o Espírito Santo de Deus disse: vai e acompanha essa... Irmãos, eu fico imaginando essa cena. Imagina comigo, pensa comigo, irmãos. Já viu algum ministro do nosso governo quando ele viaja? A comitiva, o tamanho da comitiva dele? É o carro dele, aí o carro do segurança, dos assessores e tal. Imagina naquele dia, esse homem estava, irmãos, no meio do deserto, numa carruagem real, com as bandeiras reais da Etiópia, com todo o aparato de segurança, como ministro da fazenda da Etiópia, e esse homem está voltando de Jerusalém, e agora você tem lá Filipe correndo do lado da carruagem, porque a carruagem é mais rápida que a gente. E ele correndo do lado da carruagem, e eu fico imaginando o ministro da fazenda, né? Olhando assim, falou: que doido esse daí, né? Aí, o texto diz que Filipe ouve esse homem falando, e ele pergunta: o senhor entende que lê? Como é que ele sabe o texto que esse homem estava lendo?
Porque esse homem estava lendo o quê? Em voz alta. E aí, ele diz, acho que ele pega assim, né, irmãos, o vidro eletrônico da carruagem dele abaixa assim, como é que eu vou saber? Se ninguém me explica. E a Bíblia diz que ele dá um salto para dentro da carruagem. E a pergunta ao texto, irmãos, sempre quando você vai fazer uma interpretação de texto, você pergunta ao texto. A pergunta ao texto é, por que esse homem foi a Jerusalém, comprou um rolo do pergaminho do profeta Isaías, das 3 divisões do Velho Testamento, e aí ele pega e ele está lendo qual texto? E por que esse homem está com dúvida? Se ele foi a Israel para adorar ao Senhor. Irmãos, esse homem foi para a igreja e voltou com mais dúvida do que com esclarecimento. Por que aconteceu isso? O texto não responde, mas Atos capítulo 21 responde. Irmãos, qual foi a acusação que colocou Paulo preso em Jerusalém? Foi que ele tinha introduzido Trófimo, que era grego, dentro do templo, e por causa disso ele havia o quê? Profanado o templo de Deus. Irmão, se Trófimo não pôde entrar no templo, você acha que o ministro da fazenda da Etiópia pôde entrar dentro do templo para ouvir? Não. Esse homem foi a Jerusalém para adorar a Deus, mas ele foi barrado, ele não podia entrar dentro da... Existiam placas dizendo que nenhum gentil poderia entrar dentro do templo. E esse homem sai de lá com mais dúvida do que esclarecimento. Mas ele pega o quê? Um rolo do profeta Isaías. E qual o texto que ele está lendo, irmãos? Não há jesuicidência, casualidade, coincidência na vida. Não existe. Existe um Deus soberano sobre todos. Qual o texto que esse camarada está lendo? De todo o Velho Testamento, do livro do profeta Isaías inteiro, qual o texto que ele está lendo? O texto mais importante da cristologia bíblica do Velho Testamento. Está aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, Isaías 53, versos 7 e 8. Ele foi levado como ovelha muda ao matador, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação, ele foi privado de justiça. Quem pode falar de descendente? Pois sua vida foi tirada da terra. Irmãos, olha o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Todo o Velho Testamento ele foi escrito para apontar para Cristo Jesus, todo ele. De Gênesis, irmãos, até o último versículo, ele foi construído apontando para Cristo Jesus, todo ele. Agora olhe para mim, irmãos. Imagine que toda a Bíblia fosse uma cadeia de montanhas, toda ela, capítulo por capítulo. Gênesis capítulo 3, verso 15, a queda, diz que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, a serpente morderia seu calcanhar. Ali é uma profecia da encarnação de Cristo Jesus, que vai ser manifestado depois em Filipenses 2,5. Isaías 53, irmãos, escute o que eu vou dizer. Ei, a corda está acabando. Escute o que eu vou dizer. Isaías 53, ele é o Everest das revelações bíblicas. É sobre Isaías 53 que você vai enxergar com clareza o ministério de Cristo. Ele é o texto principal da cristologia bíblica do Velho Testamento, assim como Filipenses 2,5, ele é o texto principal da cristologia bíblica do Novo Testamento, a encarnação de Cristo. E esse homem está lendo qual texto? O texto que fala sobre Cristo Jesus. Ele está lendo o texto principal da cristologia bíblica. E a dúvida dele é, esse homem está falando de si mesmo ou está falando de outro? E aí, o que diz o texto? Verso 34... 35, então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou a Cristo. Todo o evangelismo nasce de uma dúvida. Já chegou aquela pessoa que chegou assim, cara, e lá na sua igreja, o que fala sobre sexualidade? Sobre homossexualidade? E o casamento, o que fala sobre divórcio? Todo o evangelismo nasce de uma dúvida, de uma pergunta. Esse é o ponto da oportunidade para você discernir. Quando vier a pergunta, não vai lá, deixa eu começar aqui de Gênesis, gerou Roboão, né? Matusalém, calma, a gente vai chegar em Jesus, não. A porta da oportunidade é a dúvida da pessoa, é ali que é a porta da oportunidade. Você vai direto para Cristo Jesus. É assim que você vai anunciar a Cristo a uma pessoa. A dúvida dele era se ele estava falando de si mesmo ou de outro. Eu não estava entendendo. E o que ele faz? Então ele vai e anuncia a Cristo Jesus. Quais são os 3 elementos presentes na salvação de todo homem? Se você entender isso, você vai perceber quando Deus está trabalhando para salvar alguém. Primeira coisa, um coração interessado. Esse homem estava interessado acerca do reino de Deus.
A Bíblia diz que ele foi a Jerusalém para adorar. De volta ele estava lendo o rolo do profeta Isaías e não estava entendendo. Um coração interessado. Segundo elemento presente. Alguém para explicar a palavra de Deus, você. Terceiro elemento presente na salvação de todo homem, a palavra de Deus sendo ministrada. Vá para Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio. Cornélio, um homem justo, interessado. Você vai ver Pedro, alguém para explicar, e Pedro anuncia o quê? A palavra. Atos 16, a conversão de Lídia. Lídia, uma mulher interessada, temente a Deus, que não conhecia a palavra de Deus. Paulo, alguém disposto a explicar, e Paulo faz o quê? Prega a palavra de Deus, e ela se converte. Veja a conversão de todos os homens. 3 elementos está presente sempre. Qual é? O coração, a palavra e o pregador. Sempre está presente. Se você entender isso, você vai entender a porta da oportunidade para você anunciar a Cristo Jesus. Você vai falar, opa, tem um coração interessado, à disposição para ouvir a palavra de Deus, e eu vou explicar a palavra de Deus. É os 3 elementos presentes na salvação de todo o homem. Se você entender isso, irmãos, você vai ministrar e as pessoas vão entender a Cristo Jesus e elas vão se converter. É por isso, irmãos, que às vezes você vai falar, e você já viu aquele tipo de pessoa, né? Sorri, concorda, puxa, preciso buscar minha avó no karatê. Ele não está interessado. Você vai semear e ele não vai ouvir. Porque sempre há 3 elementos importantes presentes na salvação de todo mundo. E aqui nós vemos de forma clara, pode voltar lá, de novo a palestra. Só para a gente concluir, irmãos, que já estourou meu horário. Dá uma levantada assim, irmão, rapidinho assim, ó. Dá uma esticada. Levanta. Dá uma levantada assim, ó. Faz uma massagem na costa do irmão da frente, assim, para ele acordar. Tipo de roupa. Dá uma assim, ó. Acorda aí, vaso. Estica assim, para a gente poder terminar. Isso. Fala assim, o feijão está ficando pronto. Pode sentar. Tipo de roupas, vamos lá. Irmãos, roupas discretas, não sensuais, decote, transparências, nada marcando. Irmão, você vai entrar num trabalho de evangelização, né? Aí fica, imagine só, né, o rolê, né? Aí a irmã chega assim, sabia que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,16, que você é o templo do Espírito Santo de Deus? Aí o cara fala, ei, que templão, né? Não dá, né? Os camaradas fortão que nem o Jarsão assim, né, irmãos? Com aquelas camiseta cavada que bate nos umbigos, né? Não dá, né? Então, irmão, roupa discreta. No projeto, irmãos, a gente pega pesado nisso, porque a gente entra em comunidades, irmãos, que é sério, pô, se você entrar em dependendo do lugar sozinho, é perigoso, então você não vai chamar atenção para isso. Estar utilizando uma camiseta de identificação, seja do projeto, um colete, eu me importo, a gente usa esses coletes amarelos, eu me importo, porque é muita gente, irmãos. Eu já saí evangelizar eu saí com a igreja do Jacuí, no Submerso, Conferência Nacional, com 800 jovens na rua evangelizar. Irmãos, é gente a dar com rodo, você não sabe quem é quem. Então a gente identifica todo mundo, para todo mundo ficar claro onde está o pessoal do projeto. Então, lógico, se está num grupo menor, não é necessário, né? Aqui é uma brincadeira, né? Não recomendamos calça leg, né? Pode usar leg, mas desde que cubra tudo, né? Mesma coisa. Vai os homens lá, né? Que esse camarada forte, né? Que aquelas bermudas do Cristiano Ronaldo, né, irmãos? Aí não dá, né? Aí as irmãs falam, ei, Jesus. O que levar a Bíblia, cantil de água, isso aí pode passar a caneta para a ficha pastoral. Como se portar na rua? Nunca falar com as pessoas usando o que óculos escuros. Irmãos, é muito desconfortável, não é? O cara com aquela lupa. Não, acampamento, geralmente terça-feira, a galera do fundão já fica com o óculos assim, né? Tá lá Deus usando ele em sonho, né? Só o corpo está aqui, né? Irmãos, é desconfortável, né? Você está falando com a pessoa, você não sabe, está olhando para o seu, está olhando para outro, né? Tira óculos escuros, evite tirar fotografia. Irmãos, a gente estava no Pelourinho uma vez, isso foi hilário, evangelizando. E tinha um irmão, amigo meu, ele era da Assembleia do Fogo mesmo, né? E ele, irmãos, era do fogo pentecostal do Pentecoste, pensa no cara. Aí a gente estava no Pelourinho, e ele foi orar para um cara. Ele está com a mão na cabeça do cara e começou a orar. E começou, irmãos, ele chamou a atenção. E ali tem muito navio que para na Bahia, né, e sobe para poder fazer foto. E tinha um monte de japonês tirando foto e filmando. E ele lá orando, e o cara, mal desconfortável, foi tirar a mão da cabeça. Aí ele, não bastando pôr na cabeça, ele pegou na nuca também e segurou. E foi, irmãos, e parou o Pelourinho, né? Então, irmãos, durante o trabalho, toma cuidado, né? Uma vez eu estava fazendo evangelismo, e eu estava na equipe de apoio, né, nos carros na equipe de apoio. E eu olhando no Instagram do rapaz, ele só aqui, ó, mais um para a glória. Mais um para Jesus, tal.
Aí eu liguei para ele e falei, seu incircunciso, você está evangelizando, está tirando foto. Já tem gente tirando foto, para com isso, né? Tem gente que nem gosta, né? Impor as mãos sobre as pessoas sem permissão. Irmãos, eu sempre peço para a pessoa, se eu posso orar por ela e se eu posso impor as mãos. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de trabalho público na rua, tá bom? Trabalho de evangelismo na rua. Não orar em voz alta para não constranger, irmãos. Não é o tom da voz que a pessoa vai entender. Não é isso. Não é isso, irmãos. Dependendo do lugar que eu estou, irmãos, um dia eu estava orando, né? Eu fui pegar um voo de Viracopos para Araçatuba e orando, Senhor, prepara alguém para evangelizar hoje, né? E aí eu entrei no voo, irmãos, quem que estava sentado do meu lado no banco? Um padre. Eu falei, pô, Jesus, pega leve, né? Aí eu virei para ele assim e falei, paz do Senhor, vossa santidade. Ele olhou assim para mim, paz do Senhor. Ele falou, de que paróquia é você? Eu falei, uma meio concorrente do Senhor. Aí ele deu risada e tal. Aí eu comecei a falar e tal. Eu falei, sou missionário da Igreja do Brasil para Cristo. Ele, missionário Manuel de Melo. Eu falei, esse mesmo. Eu fui nas concentrações na praça, eu fui lá e começou a falar a vida do homem inteiro, né? Eu falei, verdade? E a gente começou a conversar. Dali surgiu um ponto de amizade, e ele quis tocar em assuntos referentes à igreja evangélica, principalmente ao mercado da fé evangélica, e aí ele tocou no assunto sobre a questão de idolatria, essas questões e tal. E ali, irmãos, Deus mandou uma turbulência providencial que eu achei que o avião ia cair, sério. Eu achei que ia cair, e eu estava com uma cara de paisagem, que eu amo aviação, né? E o padre, minha Nossa Senhora dos tal. Irmãos, quando o padre chega nesse desespero, imagina o resto do avião. Irmãos, foi o caos. Eu, padre, assustando o povo, né? E eu lá com a maior cara de paisagem, né? Você não está com medo de morrer? Eu falei, eu não. Filipenses vai dizer que eu já estou morto com Cristo. Gálatas diz que eu já estou morto com Cristo. E Filipenses vai dizer que se eu morrer, é eu quem ganho Cristo, então, o senhor não tem certeza da sua salvação? Ele ficou olhando assim para mim, né? Falei, se eu morrer eu estou salvo? Mas entendeu, irmãos? Toma cuidado, pode passar. Como se portar na rua? Nunca orar de olhos fechados, pois se houver alguma manifestação maligna, você pode ser agredido. Irmão, preciso de 3 homens valentes aqui, Gerson e mais 2. Bora lá, Gerson. Donias, vem cá. Mais um homem, vamos lá. Oxi. Aê. Gerson e mais 2. Irmãos, imagine aqui, ó, que nós vamos orar. Vamos fazer de lado, mais fácil, todo mundo vê. Você vai orar pelo Gerson. Gerson está perdido na vida. Nós vamos orar para Deus resgatar a vida dele. Aí você está, irmãos, em 2 ou 3 orando, em lugar público, tá bom? Ou dentro de uma FEBEM, ou seja o lugar que for. Irmãos, se você está sozinho, eu vou mostrar como você deve fazer. Isso é conselho, irmão, tá bom? Isso é conselho. Se você está em mais equipe e você vai orar, a primeira coisa que tem que fazer, você manda o cara fechar o olho, não você. Fala assim, Gerson, fecha os olhos, eu vou orar por você. Aí ele fecha o olho. É ele que fecha o olho. Irmão, você com os olhos no peixe, eu estou no gato. Sempre assim. Você vai orar. Aí você vai orar sobre ele. Como é que você faz? Se você tem mais alguém, e aqui, ó, dica para a diaconia da igreja, tá bom? Qualquer pessoa que não é da igreja, chegou no culto e pediu oração, a diaconia precisa estar atenta. Ou o líder de jovens, seja quem for, irmão, tem que estar atento. Se é membro da igreja, ok. Se não é membro da igreja, a pessoa se levantou, se levanta atrás. Se é mulher, a mulher levanta atrás. Sempre assim. Você vai orar por ele. Eu não tenho o hábito de pôr a mão na cabeça em público, tá? Eu não tenho o hábito que nem todo mundo gosta. Eu tenho o hábito de colocar a mão no ombro. Mas se vai orar, esqueci o nome do irmão. Fábio. O Fábio vai orar. Ele vai orar, Gerson de zóio fechado e ele com o zóio bem aberto, irmão. Fica de olho. Por quê? Se tiver alguma manifestação pública, ou seja, espiritual, ele vai dar sinal disso. Normalmente, ou vai começar a contorcer, ou você fica de olho na mão da pessoa. A pessoa vai orar, você coloca, como é que o outro vai ficar? Atrás, posicionado. Por quê? Ele pode ter alguma queda, irmãos, ele pode cair. E é importante que ele não caia e se machuque. Então, quem está atrás, segura. Agora nós vamos orar pelo Gerson para ele ser liberto. E ele vai cair. Você confia ou não? Ó, o chefe está atrás. Só confia, irmão. Só confia. Pode confiar. Ele vai segurar a pessoa. A ideia é o que, irmãos? Ele não... Ei, Jesus. Irmão, é consciência pesada, né?
Tô brincando, ele é precioso. Amo a vida desse menino, viu? Irmãos, por que isso? Um monte de gente não vai na igreja porque se machuca, cai, enfim. O diabo faz o quê? Um espetáculo. Isso é uma forma descontraída para você entender um princípio. Há um hábito nosso, quando a gente está evangelizando, irmãos, a gente vai evangelizar. Quer ver vai passar aqui, mas vai evangelizar. Todo mundo fala junto. Se você vai, por exemplo, numa casa de uma pessoa católica e ela pede uma oração, você vai perceber que a família inteira fica em silêncio. Por que ele faz isso? Porque, irmãos, eles não dão só atenção à homilia. A homilia é a pregação do padre, é a mensagem que o padre está dando. Mas eles dão muito valor à oração, e está certo, tem que dar. Isso é algo muito valoroso que a igreja eles nutrem. Eles ouvem a oração. E nós evangélicos, a gente ora todo mundo o quê? Junto. Né? E para a gente não faz sentido, né? Eu uma vez fui na casa de uma família católica e eu orei. Aí ela falou, nossa, missionário, que oração linda. Eu fiquei imaginando, porque quando eu vou orar, irmãos, nossa, não é nada bonito. Eu dobro o joelho ali, choro, e o cabelo, e vira uma meleca, né? Não é bonito, por quê? Eles dão valor a isso. E eu vou contar o testemunho sobre isso, irmãos. O que Deus fez uma vez sobre uma cura extraordinária por causa da oração. Então, quando você vai orar, sempre atento, se você está em equipe, para quê? Para poder socorrer a pessoa. Se eu estou sozinho, eu vou pedir para o Gerson ficar de zóio fechado, eu com o zóio no peixe, outro no gato, e eu me posiciono de lado, irmãos. Eu vou orar por ele, porque se ele cair, eu seguro ele, entendeu? E outra coisa, se houver uma manifestação pública, eu estou olhando se tá acontecendo alguma coisa. Se eu estou de olho fechado, eu posso ser agredido e nem perceber. Vamos aplaudir os nossos irmãos aqui, ó, aos 3 exemplos, né? A equipe que estiver, então, intercedendo, tem que ficar o quê? Ficar em atenção. Isso aqui é uma brincadeira que o pessoal lá do Eu Me Importo. Evitar a posição de frango. O que é a posição de frango? Você já foi lá comprar frango no açougue? Como é que os franguinhos ficam? Todo mundo assim, né? É ou não é? Não é casinha assim, né? A gente, pessoal, vamos interceder. Está todo mundo lá assim, né? A posição de frango. Irmãos, intercessão não tem a ver com a autoridade da mão, viu? Ah, mas 1 Timóteo 2 declara, erguei vossas mãos sem ira nem contenda. A autoridade não está na mão. 1 Timóteo 2 está falando sobre o caráter do líder. O líder não pode ser contendeiro. A sua mão briga com a sua outra mão. A mão direita fala assim, eu não vou pegar o pão, você que passa sozinho. A mão esquerda. Elas não brigam entre elas. Então o texto ali está falando sobre o quê? Caráter do líder. O líder não pode ser alguém contendeiro, tá bom? Então a autoridade não está na mão, está na vida da pessoa. É por isso que Jesus pisa na terra dos gadarenos. E o que acontece? Ele se apresenta diante dele, por causa da autoridade sobre a vida. Então essa é uma brincadeira, não me importa. Irmão, a gente está em 600 pessoas intercedendo. Todo mundo assim? Fica mó estranho, né? Então eu falo para eles, ó, não precisa. Você pode interceder de mãozinha baixa, só orando. Você entendeu? Irmãos, uma vez eu estava no Piauí, eu estava na equipe de apoio, o Edson Teixeira ia pregar naquela noite, e eu estava ao redor da tenda chamando o povo para poder vir. Eu só aqui intercedendo, Senhor, tem misericórdia, traz convicção de pecado, Senhor, e tal, usa a vida do Edson e tal. Irmãos, de repente veio uma mulher, me abraçou e tacou o dedo na minha costela e enfiou a senhora, que eu olhei, ela... E eu intercedendo. A hora que ela manifestou, a hora que relou em mim. E ela veio para me agredir. Eu falei, mão para trás agora, em nome de Jesus, você não vai me agredir não. E ela... Eu falei, você vai sentar agora, eu ouvi a palavra inteira. Eu falei, irmã, senta do lado dela. Ela, eu não, credo. Eu falei, não, já, não vai fazer nada não, irmão, a autoridade está sobre a vida. E eu falei para ela que ela não vai machucar ninguém. E ela lá sentada, irmãos, sentadinha no primeiro banco. Chegou uma tropa de pastores da cidade e falou assim, quer que a gente tire ela? Toda vez de evangelismo é a mesma coisa. Ela vem da show, eu falei, não, pastor, a gente veio por causa dela mesmo, por ela que a gente veio. Acabou o culto, fomos orar, expulsar o demônio daquela mulher. Irmãos, eu não sabia quem era aquela mulher, era a prostituta mais velha da cidade. A notícia correu na cidade. No outro dia, a tenda estava lotada para ver, porque a notícia correu que a mulher se converteu de verdade. No outro dia, a mulher, irmãos, estava lá equilibrada, decente, sentada na primeira fileira. A autoridade está na vida, não está nas mãos, está na vida da pessoa. Irmãos, pode passar. Uma coisa que você precisa entender sobre manifestação pública, pode voltar. Não, próximo isso. Retire crianças de perto. Por que você não precisa ver isso? Uma vez eu estava, irmãos, na cidade de Cansanção, no interior da Bahia. Era uma feira, num sábado de manhã. Nós tínhamos feito aquela peça Life House. Quem conhece Life House aqui?
Os mais velhos conhecem, a molecada não conhece. E eu era o Jesus da peça, irmãos. E na cena mais bonita, que Jesus está lutando contra os demônios lá e tal, papapá, eu era o Jesus da peça. Mano, veio uma mulher endemoniada e deu um chutão na minha bunda, eu caí de cara na praça, assim, ó, pá, na feira. Jesus de cara, irmãos, todo mundo, caca. A parte mais emocionante virou piada. E eu, pá, caí de cara assim, olhei, a endemoniada veio para cima de mim. Aí ia ficar uma coisa linda, né? Aí, irmãos, em nome de Jesus, ela catou uma criança pelo colarinho, um bebê, irmãos, levantou para atacar no chão a criança. Em nome de Jesus, mão para cima, você não vai machucar essa criança. E ela parou na hora. Aí veio a polícia e catou a criança. E aí o policial falou assim, Deus, o que está acontecendo aí? Eu falei, ela está endemoniada. Ele arrancou o cacetete, sai em nome da PM. Bom! Ai, Jesus. Calma, não é assim, homem. Ele só pode ser demônio isso. Falei, Mas olha só, irmão. Olha, evangelismo, a gente tem história, viu? Aí, nós catamos e tal, mas por que se manifesta, irmãos? Isso você precisa entender. Por que o inimigo se manifesta? Por que o diabo, o demônio se manifesta? O demônio não quer sair da vida da pessoa e ele não quer se manifestar. Ele se manifesta porque reconhece autoridade sobre a sua vida. Autoridade de Deus. Existe uma hierarquia no mundo espiritual e ele reconhece que você é um homem de Deus. Se manifestou, não tenha medo, impõe as mãos e expulsa. E aí, se eu fosse contar aqui, irmãos, de manifestação, a gente ia passar mais uns 2 dias aqui. Então vamos passar rapidinho que eu quero terminar, porque o povo ali já está servindo ao almoço já. Só para a gente encerrar, 4 passos os 4 passos do plano da salvação. Pode ir? Pode ir. Primeira coisa, o plano de Deus. Como compartilhar a mensagem? A mensagem só poderá salvar alguém se a pessoa entender o que você diz. Então, cuidado. Varão valoroso, né? Vim aqui trazer o bálsamo de Gileade, o poder de Deus. O pessoal não entende isso, irmãos. Isso é um dialeto nosso, né? Ninguém entende isso. Por isso você precisa aprender a compartilhar o evangelho de um modo simples. Pode passar. Primeira coisa, o plano de Deus. Deus criou o homem com um maravilhoso plano em mente, viver em comunhão com ele, tá bom? No momento da criação, todas as coisas do mundo estavam em ordem, não havia guerra, injustiça, doença, nada disso. O plano de Deus para a pessoa com quem você vai falar é o melhor que ela pode ter. Segundo ponto, problema, pode ir. O problema é que o homem se separou de Deus e preferiu seguir por conta própria. Hoje nós vemos as consequências dessa decisão. Em vez de viver o quê? Em paz e harmonia uns com os outros, vivemos o quê? Em guerra, ódio, ciúmes, doenças. Porém, o mais assustador do que todas essas tragédias é a nossa separação eterna de Deus. As pessoas acham que o problema dela é o homem, não, o problema dela é que ela é inimiga de Deus. Jesus deixou claro que os seres humanos que jamais poderiam criar uma ponte, porque não há nenhum justo sequer, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado original imputado sobre nós que eu falei. Antes que a pessoa com quem você fala queira ser salva, ela precisa entender que está o quê? Perdida. Terceiro ponto, o amor de Deus. O amor de Deus, ele é justo, santo, mas mesmo assim ele nos ama eternamente, e é por isso que ele tomou o castigo que o juízo traria sobre cada pessoa e puniu no próprio Filho, imputou sobre o Filho. Jesus pagou por nossos pecados na cruz, mas ele não apenas pagou, perdoou, ele fez o quê? Acreditou na nossa conta a sua justiça. O que diz João 3,16? Porque o quê? Quem crê que Jesus morreu por todos os pecados dos homens, levanta a mão. Todos os pecados. Quem crê que Jesus não morreu por todos os pecados, levanta a mão. Jesus não morreu, irmãos, por todos os pecados. Qual foi o pecado que Cristo não morreu? Não. O que diz João 3,16? Porque ele amou o mundo e entregou o seu Filho unigênito. E o que diz João 3,18? Aquele que não crê já está. O único pecado que Jesus não morreu foi pelo pecado da incredulidade. Todos os homens serão condenados por causa da incredulidade do seu coração. Todos os homens serão condenados. O homem não vai, irmão, ser lançado ao inferno porque ele tem vício. Porque ele tem vício em pornografia, na mentira.
porque ele tem vício, irmãos, porque ele é um adúltero. Não. Tudo isso, irmãos, são os frutos de um coração incrédulo. O problema do homem é a incredulidade. Esse é o único pecado que Cristo não morreu. E é esse o pecado que vai levar todo mundo para o inferno. Mas Jesus, a Bíblia diz que Deus entregou o Filho dele para que todo aquele que nele seja salvo. Então vamos fazer aqui, irmãos, um raciocínio lógico para a gente terminar. Se os homens serão todos condenados pelo mesmo pecado, e todos serão salvos pelo mesmo credo, como que a gente resolve isso? Todo mundo vai ser condenado por causa do pecado da incredulidade, sim ou não? Porque quem não crê já está condenado. A incredulidade é a evidência da condenação. Mas todos que crêem serão salvos. E Cristo nos chama para ser o quê? Proclamador do seu reino. E se o reino de Deus se trata de dar crédito àquilo que Cristo fez, qual é a melhor ferramenta de evangelização? É você ter um testemunho coerente com aquilo que você proclama. Não é 10 passos de nada, é uma vida coerente. Nada é mais poderoso do que uma vida coerente com aquilo que a gente prega. Irmãos, a melhor ferramenta de evangelização, sabe o que é? O seu testemunho. Essa é a maior ferramenta de evangelização. Se todos serão condenados pela incredulidade e todos serão salvos pela credulidade em Cristo, e você é quem vai proclamar o que Cristo fez, a coisa mais importante que você deve preservar na sua vida é o seu testemunho. Seu testemunho. Atos capítulo 14, Paulo passa pelas cidades licaônicas, Listra, Derbe. Um grande avivamento desce sobre aquele lugar, vários são salvos, conclui o capítulo 14. Sua viagem missionária depois, Paulo volta em Atos capítulo 16, verso 2, e passa pela cidade de Antioquia, depois Listra e Derbe novamente. Lá tem um jovem que já tinha sido, desde o início, cuidado aos pés da sua mãe, Eunice, e sua avó Lloyd, chamado Timóteo. E agora, Atos capítulo 16, verso 2, Paulo chama Timóteo para entrar na sua caravana missionária. O que habilita Timóteo a entrar na caravana missionária de Paulo? Diz o texto que os irmãos das cidades davam bom testemunho de Timóteo. Escute o que eu vou dizer, uma coisa é você testemunhar da sua igreja. Uau, minha igreja tem 3 ministérios de louvor, 17 pastores, tem 20 missionários, minha igreja é top. Outra realidade é a sua igreja dar testemunho de você. Fala assim, cara, leva o Gersão, que o Gersão é benção. Você está precisando de um cara bom para apoiar o seu ministério, viajar contigo, fazer a obra? Esse é o menino. Aí você vai em outra cidade, aquele é a pessoa que Deus está preparando. Uma coisa é você testemunhar acerca da igreja, outra coisa é a igreja testemunhar acerca do seu bom testemunho. A coisa mais importante que você tem nessa vida é zelar pelo seu testemunho, jovem. Testemunho no seu namoro, no seu casamento, na sua família, na sua igreja, na faculdade. A coisa mais importante e preciosa que você tem é o seu testemunho. É por isso que lá em Provérbios diz que o ouro e a prata compram muita coisa, mas o ouro e a prata não compram uma reputação. Você tem que preservar como bem mais valioso o seu testemunho de vida. Porque as pessoas vão dar crédito naquilo que Cristo fez, olhando para aquilo que Cristo fez na sua vida. Esse é o grande ponto da evangelização. Não é 10 passos para nada, é você ter um testemunho coerente diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo. De que adianta hoje você querer ganhar ao mundo e amanhã não querer sair da cama. Estabilidade, ocioso, oscilando sempre. Quero que vocês coloquem em pé. Bem mais extraordinário é o seu testemunho. Ponto 4. A decisão importante, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Sabe como Deus vai te usar? Como um instrumento em suas mãos. É forjando em você um caráter e um testemunho de louvor e glória ao seu nome. Preserve o seu testemunho, jovem. Preserve a sua vida, preserve tudo que Deus tem feito. Não perca o seu testemunho por causa de uma aventura, jovem. Não faça isso. Tem jovens que têm tanta paixão e zelo por Deus, mas não zelam pelo seu próprio testemunho. Nunca vão ganhar ninguém para Jesus. Vão promover escândalos.
Então eu quero concluir aqui com essa palavra. A maior ferramenta de evangelização é um testemunho coerente com aquilo que nós professamos, aquilo que nós fazemos. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Eu sei que foi extenso, Senhor, eles estão me ouvindo há 4 horas, Pai querido e Pai amado. Eu estou cansado, Senhor, porque venho de uma viagem, saio daqui e já vou para outro acampamento. Eles estão cansados, Senhor, porque estão desde ontem, passaram por vigília, Senhor. E terão ainda ministração, Santo Deus, até quarta-feira, Pai. Mas eu oro, Santo Deus, que o Senhor não despreze o esforço deles, Pai. Eles poderiam estar em tantos lugares, Senhor, mas estão na sua presença, Pai. Eu me lembro, Santo Deus, de Balaão no livro de Números, um profeta desonrado que havia se vendido. Ele é levado ao mais alto cume da montanha, e o texto diz que então lá ele olhou uma parte do povo de Deus, e quando foi profetizar a maldição, saiu bênção de sua boca. E ele, indignado, assim como os midianitas, porque no meio do povo de Deus havia tanta injustiça, tantas coisas erradas. Novamente, por 3 vezes, ele vai dar os decretos e maldição sai da sua boca. Era para sair maldição, mas sai bênção. Até que no 3º oráculo, então, a Bíblia diz que não mais o Senhor colocou palavras em sua boca, mas ele olhou e contemplou todo o povo de Deus reunido, não mais uma parte, mas todo o povo de Deus. E o que esse homem viu agora que ele não tinha visto antes? Antes ele viu o povo só por uma parte, a nação de Deus só por uma parte, ele não viu o completo. Mas quando ele viu toda a nação, ele viu as 12 tribos de Israel, cada um em 3 partes por um lado, formando uma grande cruz, e no centro o tabernáculo representando a presença do Senhor. O que esse homem viu que ele não via antes é que por mais injustiça, erros cometidos no meio do povo de Deus, só existia um povo na nação da terra que no final do dia se reunia ao redor da presença de Deus, era o povo do Senhor. Todas as nações da terra buscavam seus interesses próprios, mas todos os dias um único povo na terra se reunia ao redor da presença de Deus. E o Senhor mostra que o Senhor valoriza isso, e mostra isso para Balaão. Eles cometeram pecados, eles erraram e têm errado continuamente. Mas não há um povo na terra que se interesse por mim, só existe esse povo que se interessa por mim. Pai, a vida cristã, Santo Deus, muitas vezes a gente dá um passo de fé e 2 de trás, Santo Deus, a gente volta, a gente erra, a gente peca. Mas somente há um povo em toda a terra reunida ao redor da sua presença, é o povo de Deus, Pai querido e Pai amado. Valoriza, Santo Deus, o esforço desses jovens, Pai, e retribui a eles com graça, com gratidão, com bondade. Desperta dons, talentos, vocações, Pai querido e Pai amado. Fortalece aquele, Santo Deus, que está oscilante na sua fé. Aquele que ainda não tem a sua fé convicta, Pai, traz convicção, traz arrependimento, Pai querido e Pai amado, e que ele seja um instrumento do Senhor para a louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, meus irmãos.